Rosa Martinez não deveria estar no quarto do bebê. Não deveria tocar no filho do milionário, questionar os médicos particulares, nem falar acima de um sussurro dentro da mansão Bennett. Seu trabalho era lavar mamadeiras, polir pisos e fingir que não ouvia Daniel Bennett implorando para que seu filho de 6 meses comesse. Mas o luto tem um som, e Rosa o conhecia bem demais. 1 ano antes, ela havia implorado em outro quarto de hospital, enquanto seu próprio bebê escapava de seus braços e homens de terno lhe ofereciam dinheiro para ficar calada. Agora, Noah Bennett estava definhando diante do mesmo tipo de silêncio. Quando o bebê recusou mais uma mamadeira, Rosa deu um passo à frente. A babá tentou bloqueá-la. Daniel gritou que ela era apenas uma empregada. Rosa respondeu com a calma de uma mulher que já havia perdido tudo. Então, me demita, depois que ele beber. Ela tomou Noah nos braços. O quarto prendeu a respiração. E quando o bebê finalmente engoliu, o segredo enterrado dentro do sistema hospitalar Bennett começou a se erguer junto com ele. Antes daquela noite, a mansão Bennett era uma casa onde tudo que era caro soava vazio. Os pisos eram de mármore italiano branco, polidos 2 vezes por dia, até Rosa conseguir ver as luzes do teto tremendo sob seu esfregão. Só o quarto do bebê havia custado mais do que o pequeno apartamento que ela alugava do outro lado da cidade. As cortinas eram de linho importado. O berço fora talhado à mão em Vermont. Uma máquina ao lado da cadeira de balanço media a temperatura do quarto, a umidade e a música que saía por alto-falantes escondidos. Ainda assim, Noah Bennett chorava como se tivesse sido deixado no escuro. Ele tinha 6 meses. Era pequeno para a idade, com bochechas pálidas, pulsos delicados e olhos cansados demais para um bebê. Em fotografias emolduradas ao longo do corredor, sua mãe, Caroline, sorria enquanto segurava a barriga redonda no jardim. Nessas imagens, Daniel Bennett estava ao lado dela, orgulhoso, bonito e ainda intocado pelo medo. Depois que Caroline morreu, as fotografias permaneceram. A mulher nelas parecia iluminar cada corredor, enquanto o homem vivo sob elas ficava mais frio a cada semana. Daniel era dono do Bennett Medical Group, uma rede de hospitais particulares elogiada por suas suítes de maternidade luxuosas. Ele entendia de números, aquisições, conselhos administrativos, planos de expansão e da linguagem da autoridade. Mas quando Noah virava o rosto para mais uma mamadeira, Daniel se transformava em um pai de mãos trêmulas. Ele podia comprar especialistas, mas não podia comprar fome. Podia contratar enfermeiras, mas não podia contratar confiança. Às vezes, Rosa o via pela porta do quarto do bebê, com as mangas arregaçadas, a gravata frouxa, sussurrando para o filho como se a negociação pudesse funcionar contra o luto. "Por favor, Noah", ele dizia, "só um pouquinho. Por mim." A babá-chefe, Margaret Valley, governava o quarto do bebê como se fosse um tribunal. Usava brincos de pérola, vestidos azul marinho impecáveis e um sorriso que nunca amolecia. Havia trabalhado para famílias ricas durante 20 anos e acreditava que mulheres pobres confundiam afeto com competência. Para Margaret, Rosa fazia parte da mobília, útil, silenciosa, substituível. Rosa lavava as mamadeiras depois que elas voltavam cheias. Limpava a fórmula derramada da madeira polida. Dobrava cobertores que ainda cheiravam levemente a mãe, que jamais voltaria para envolvê-los no filho. Rosa nunca pediu para segurar Noah. Mal se permitia olhar para ele por mais de alguns segundos. Olhar por tempo demais abria uma porta que ela havia pregado dentro de si. 1 ano antes havia outro bebê, outro quarto de hospital, outro peitinho subindo depressa demais sob uma luz azul. Mateu nascera cedo, menor que a esperança, mas vivo. Rosa se lembrava do calor dos pés dele na palma da mão. Lembrava-se de cantar para ele através de fios e plástico. Lembrava-se de implorar a uma enfermeira que não o deixasse sozinho enquanto alarmes choravam atrás de uma cortina. Depois, homens de ternos escuros haviam usado vozes suaves. Disseram que complicações aconteciam. Colocaram papéis sobre uma mesa e falaram de assistência, privacidade, encerramento. Rosa assinou porque o luto fazia cada palavra nadar diante dos olhos. Saiu daquele hospital com um cheque que nunca descontou e um par de meias azuis que carregava no bolso do avental todos os dias.
Ninguém na mansão Bennet sabia das meias. Ninguém sabia que, às vezes, enquanto esfregava a pia da cozinha, Rosa apertava a mão contra o bolso para se certificar de que elas ainda estavam ali. Ninguém sabia por que ela evitava o quarto do bebê na hora da canção de ninar, ou por que o cheiro de leite aquecido podia fazê-la agarrar a bancada até os nós dos dedos ficarem brancos. Naquela noite, a casa se preparou para mais uma noite de fracasso. Uma nutricionista pediátrica chegou com uma bolsa de couro e gráficos. Uma enfermeira noturna aqueceu 3 fórmulas. Margaret reduziu as luzes exatamente em 16%, porque havia lido que estímulo excessivo piorava a recusa alimentar. Daniel ficou perto da janela, olhando para o gramado escuro, fingindo não ouvir o medo nas vozes cuidadosas de todos. No andar de baixo, Rosa enxaguava uma colher de prata que nenhum bebê havia usado. Pelo teto veio o choro de Noah, fino e quebrado, depois mais agudo, depois de repente fraco. Rosa parou de se mover. A água transbordou da colher e escorreu por seu pulso. Ela conhecia aquela mudança. Não era o choro de uma criança mimada. Não era o protesto que Margaret sempre descrevia. Era o som de um bebê perdendo a força para pedir aquilo de que precisava. Rosa fechou os olhos, e por um segundo terrível a cozinha de mármore desapareceu. Ela estava de volta sob as luzes do hospital, ouvindo Mateo produzir aquele mesmo som pequeno e apagado, enquanto pessoas com crachás se moviam devagar demais. Um copo escorregou de sua mão e se estilhaçou na pia. A cozinheira praguejou da despensa, mas Rosa já estava se virando para a escada. Todas as regras da mansão Bennet se ergueram diante dela como portões trancados. Empregadas não corriam. Empregadas não entravam no quarto do bebê sem serem chamadas. Empregadas não diziam a milionários que todo o dinheiro deles havia deixado escapar a coisa mais simples. Noah chorou de novo, mais fraco dessa vez. Rosa tocou as meias azuis no bolso, respirou uma vez e subiu. No alto da escada, Rosa ouviu a voz de Margaret Valley cortar o quarto do bebê como uma faca polida. Não nesse ângulo. Mantenha a cabeça dele mais alta. O Dr. Henley disse mais alta. Estou tentando, respondeu a enfermeira noturna, e havia um tremor em sua calma profissional. Então Daniel falou, mais baixo e mais áspero. Ele não está engolindo. Por que ele não está engolindo? Rosa parou do lado de fora da porta do quarto. Conseguia ver apenas pedaços do cômodo pela abertura estreita. A borda dourada do berço, a manga branca da enfermeira, a mão de Daniel agarrando o encosto da cadeira de balanço. O choro de Noah havia se afinado até virar um som que mal parecia pertencer a uma criança viva. Ele arranhava o ar, pequeno e exausto, e cada respiração depois dele chegava tarde demais. Dê ele para mim, Rosa disse. Ninguém a ouviu no começo. Naquela casa, as vozes dos empregados eram treinadas para desaparecer antes de alcançar ouvidos importantes. Ela deu um passo para dentro da porta. Dê ele para mim. Margaret se virou primeiro. Seus olhos se arregalaram, não de preocupação, mas de insulto. Rosa, saia deste quarto imediatamente. Daniel olhou para ela como se ela tivesse entrado segurando fogo. Sua camisa estava amarrotada, o cabelo despenteado, e a riqueza que normalmente o cercava como uma armadura havia caído. Ele era simplesmente um pai, ao lado de um bebê que perdia forças diante dele. Este não é o seu lugar, ele disse. Rosa olhou além dele, para Noah. O bebê havia virado o rosto para longe da mamadeira. Suas mãozinhas abriam e fechavam sem propósito, procurando algo que não estava ali. Seus lábios estavam secos. Seus olhos estavam semicerrados, não de sono, mas de rendição. Ele está cansado, Rosa disse. Margaret retrucou. Nós sabemos que ele está cansado. Temos 3 profissionais médicos envolvidos. Não, disse Rosa. Sua voz permaneceu baixa, mas algo nela fez a enfermeira levantar os olhos. Ele está cansado de ser manuseado. Está com medo das luzes. Está com medo da mamadeira porque, toda vez que ela aparece, todos ficam com medo. Ele sente. Daniel a encarou. Você acha que entende meu filho porque lava as mamadeiras dele? As palavras a atingiram, mas não a fizeram recuar. Houve um tempo em que palavras assim a teriam feito baixar os olhos. Houve um tempo em que ela teria pedido desculpas por respirar alto demais em um quarto como aquele. Mas Noah fez aquele som apagado de novo, e a última respiração de Mateo respondeu de algum lugar dentro dela.
Rosa se aproximou. Margaret a bloqueou com um braço. Não toque nele. A mão de Rosa foi uma vez ao bolso do avental. As meias azuis estavam ali, pequenas, macias, reais. Então, ela ergueu o queixo e olhou para Daniel Bennett, o homem cujo nome aparecia em letras douradas no hospital onde sua vida havia se partido. Então me demita depois que ele beber. Por um segundo, ninguém se moveu. Não foi um desafio gritado com raiva. Não foi uma súplica. Foi a frase calma de uma mulher que já havia sobrevivido à pior resposta que a vida podia lhe dar. A boca de Daniel se apertou. Margaret fez um ruído agudo de descrença. Mas a respiração de Noah engasgou de novo. Daniel saiu do caminho. Rosa pegou o bebê dos braços da enfermeira, e a primeira coisa que fez foi se virar para longe da luz. Ela não o balançou. Não forçou o bico da mamadeira em direção à boca dele. Encostou a bochecha do bebê no calor oco abaixo de sua clavícula e cobriu a lateral do rosto dele com a palma da mão, protegendo-o do quarto cheio de adultos observando. Seu corpo se lembrou do que sua mente tentara enterrar. Uma mão sustentava a nuca dele. A outra repousava sobre suas costelas, sentindo a elevação rápida e desigual. Devagar, ela sussurrou. Devagar, meu pequeno. Devagar. Margaret abriu a boca, mas Daniel levantou uma mão sem olhar para ela. Pela primeira vez, o quarto obedeceu ao silêncio. Rosa inspirou devagar, lento o bastante para Noah pegar emprestado o ritmo. Ela se balançou uma vez, depois outra, quase suave demais para ser vista. A canção de ninar veio antes que ela decidisse cantar Pondalá. Era uma música que sua mãe havia cantado numa cozinha de azulejos rachados, com a chuva batendo no telhado. Rosa a havia cantado para Mateu através do plástico do hospital, acreditando que o amor podia atravessar qualquer coisa se fosse paciente o suficiente. O choro de Noah parou. A ausência dele foi tão repentina que a enfermeira prendeu a respiração. Os olhos de Daniel passaram do rosto de Rosa para a boca do filho. Noah ainda não bebia. Apenas descansava ali, atordoado pela quietude. Seus dedos se curvaram contra o uniforme de Rosa. Um punhozinho agarrou o tecido e segurou. Rosa não se apressou. Conhecia a crueldade de ser empurrada de volta para o medo. Deixou-o descansar. Murmurou a melodia. Deixou-o ouvir um coração que não entrava em pânico. Quando a respiração dele amoleceu, ela virou levemente a mamadeira, aqueceu-a na mão, tocou o bico no lábio inferior dele e esperou. Noah virou o rosto no começo. Margaret sussurrou. Viu? Rosa continuou cantarolando. O bebê voltou o rosto. Sua boca se abriu, e ele engoliu uma vez. Daniel fez um som que era quase dor. Noah engoliu de novo. Depois outra vez. A mamadeira tremia na mão de Rosa, porque ela tentava não chorar. Todos no quarto observavam a linha de medida transparente da mamadeira baixar uma fração, depois outra, como se estivessem assistindo a um milagre ser escrito em leite. O rosto de Margaret ficara pálido de raiva. A enfermeira noturna cobriu a boca. Daniel ficou completamente imóvel, os olhos molhados, mas sem piscar, como se qualquer movimento pudesse quebrar o encanto. Rosa não olhou para nenhum deles. Olhou apenas para Noah. Isso mesmo, ela sussurrou. Você estava com fome. Só estava com medo. A mamadeira não estava vazia quando Noah parou. Não precisava estar. Ele havia tomado mais do que tomara em 2 dias. Afundou contra Rosa, pesado com a primeira calma verdadeira que o quarto sentia em semanas. Daniel estendeu a mão para ele, depois parou. Posso? A pergunta surpreendeu todos, inclusive Daniel. Ele era um homem acostumado a dar ordens, mas naquele momento pediu permissão à empregada, que havia chamado de apenas uma empregada minutos antes. Rosa o observou com cuidado. Sente-se primeiro, não perto da janela, a cadeira ali, onde a luz é mais suave. Margaret fez um som sufocado. Sr. Bennett, o senhor não precisa ser instruído por funcionários. Daniel não respondeu. Sentou onde Rosa mandou. Rosa colocou Noah nos braços dele lentamente, guiando o cotovelo de Daniel, ajustando a cabeça do bebê, abaixando o ombro de Daniel quando ele se erguia com medo. Não o segure como se ele fosse vidro, ela disse. Segure-o como se ele pertencesse a este lugar. Daniel olhou para o filho. Noah se mexeu, mas não chorou. Pela primeira vez desde o funeral de Caroline, Daniel Bennett sorriu e pareceu apavorado com a esperança.
Pela manhã, a história já havia mudado dependendo de quem a contava. Na lavanderia, uma das empregadas mais jovens sussurrava que Rosa havia salvado o bebê com uma canção. Na garagem, o motorista dizia que o Sr. Bennet quase chorara. Na cozinha, a cozinheira fez o sinal da cruz 2 vezes e colocou um prato de ovos ao lado de Rosa, sem dizer uma palavra. Mas no andar de cima, no quarto do bebê, Margaret Vale começou a construir outra história. Foi interferência emocional, ela disse a Daniel depois do café da manhã, parada perto da janela do escritório dele, com uma pasta apertada contra o peito. Uma criança angustiada pode responder temporariamente à novidade. Isso não significa que a resposta seja saudável. Na verdade, pode se tornar perigoso se uma dependência se formar em torno de uma figura inadequada. Daniel não havia dormido. Estava sentado atrás da mesa com a camisa do dia anterior, assistindo no tablet as imagens da câmera do quarto do bebê. Repetidas vezes, Rosa entrava no cômodo. Repetidas vezes, Noah se acalmava nos braços dela. Ele comeu, Daniel disse. Por enquanto, ele comeu por causa dela. Os lábios de Margaret se apertaram, porque ela ignorou todos os limites desta casa. Sr. Bennet, o luto torna as pessoas vulneráveis. O seu, claro, mas o dela também. Aquilo o fez levantar os olhos. O que isso quer dizer? Quero dizer que já vi isso antes. Uma funcionária se apega emocionalmente a uma criança acima de sua posição. Começa com preocupação, depois conselhos, depois acesso especial. Em pouco tempo, a criança não consegue funcionar sem ela, e a família é feita refém do sentimentalismo. Daniel fechou o tablet. Você está dizendo que Rosa planejou isso? Estou dizendo que não a conhecemos. Não de verdade. No andar de baixo, Rosa esfregava uma panela que já estava limpa. Suas mãos se moviam porque parar a faria sentir demais. Noah havia comido. Aquilo deveria bastar. Ela deveria permanecer grata por aquela única coisa boa. Em vez disso, a memória dos dedos dele, presos em seu uniforme, continuava abrindo e fechando ao redor de seu coração. Ela dizia a si mesma que ele não era Mateu. Repetia isso cada vez que enxaguava uma mamadeira. Ele não era Mateu. Tinha um pai, uma mansão, um sobrenome que abria portas trancadas. Tinha médicos, advogados e um quarto cheio de máquinas. Mateu tivera um berço de plástico em uma enfermaria lotada e uma mãe que não falava o idioma certo alto o bastante para fazer as pessoas se apressarem. Ainda assim, quando Rosa fechava os olhos, o peso nos braços era o mesmo. Perto do meio-dia, Margaret entrou na cozinha sem cumprimentar ninguém. A conversa parou. Ela olhou para Rosa como se a mulher tivesse deixado pegadas de lama no tapete branco. O Sr. Bennet decidiu que você voltará às suas funções normais, disse Margaret. Você não deve entrar no quarto do bebê a menos que seja especificamente instruída por mim ou por um profissional médico licenciado. Não deve tocar em Noah. Não deve cantar para ele. Não deve se apresentar como necessária. Você entende? A cozinheira fitou uma tigela de ervas picadas. Rosa secou as mãos numa toalha. Entendo o que a senhora disse. Os olhos de Margaret se estreitaram. Isso não é o mesmo que obediência. Rosa dobrou a toalha uma vez. Não. Às vezes não é. A cozinha ficou imóvel. Margaret se aproximou. Tenha muito cuidado. Mulheres pobres muitas vezes confundem pena com permissão. Rosa sentiu o calor subir no peito, mas o engoliu. A raiva nunca a havia salvado, nem no hospital, nem no escritório onde assinou papéis, nem junto ao túmulo minúsculo de Mateu. Ela aprendera que a raiva podia manter uma pessoa de pé, mas também podia fazer gente poderosa apontar e dizer: vejam, ela é instável. Vou fazer meu trabalho, Rosa disse. Faça isso. Pelo resto do dia, Noah ficou no andar de cima sem ela. Rosa ouviu pedaços dele pelas saídas de ar e pelas paredes da mansão. Um choro curto perto das 2, um mais longo depois das 4, os passos pesados de Daniel andando acima da cozinha. O toque do elevador quando o pediatra chegou. O toque suave, mas urgente, do telefone de Margaret. Ao anoitecer, o carrinho de mamadeiras voltou para a cozinha com 2 mamadeiras ainda quase cheias. Rosa as encarou. Não vá, sussurrou a cozinheira. Seu nome era Elsie, e ela trabalhara em casas ricas tempo suficiente para saber quais bons impulsos faziam as pessoas serem demitidas. Eles vão culpar você se for. Vão culpar você se ficar.
Mas, se você for, eles poderão ver. Rosa enxagou uma mamadeira, depois outra. O leite escorreu pelo ralo em fios pálidos. Ela se lembrou de despejar a fórmula não usada de Mateu numa pia do hospital na manhã seguinte à morte dele, porque ninguém sabia o que mais fazer com aquilo. Desperdício nem sempre era dinheiro. Às vezes era amor que chegava tarde demais. No andar de cima, Noah começou a chorar de novo. Rosa agarrou a borda da bancada. Elsie sussurrou. Rosa. É Isai. Ela não foi. Não naquela noite. Ficou na cozinha com as duas mãos na pia e deixou o choro atravessá-la como punição. Disse a si mesma que obedecer talvez mantivesse seu emprego, e manter o emprego talvez pagasse o aluguel, e pagar o aluguel talvez a impedisse de se tornar mais uma mulher com luto e nenhum lugar para dormir. Disse a si mesma que Noah tinha um pai que resolveria aquilo. Mas perto da meia-noite, Daniel desceu a escada dos fundos carregando o filho. Rosa se virou. Ele parecia mais velho do que naquela manhã. Noah estava deitado contra o ombro dele, com o rosto virado para longe do mundo. Seus lábios estavam secos de novo. A voz de Daniel mal passava de um sussurro. Ele não aceita de mim. Margaret não estava com ele. Rosa entendeu o que aquilo custava a ele. Um homem como Daniel Bennett podia convocar pessoas com um botão. Podia mandar especialistas voarem durante a noite. Mas ele havia carregado o bebê pela escada dos empregados porque o desespero havia arrancado a hierarquia até o osso. Posso tentar? Rosa perguntou. Daniel então olhou para ela de verdade, e ela viu a desconfiança lutando contra a vergonha. Por que ele se acalma com você? Lá estava. A pergunta por trás de toda a acusação. Não como você o ajudou, mas o que você quer. Rosa poderia ter lhe contado parte da verdade. Poderia ter dito que fora mãe. Poderia ter dito que conhecia bebês. Poderia ter dito que o luto havia treinado seus ouvidos até cada choro carregar significado. Mas a verdade inteira vivia perto demais do nome Bennett. E ela não estava pronta para colocar Mateus sobre a mesa de Daniel como prova. Porque não tenho medo do choro dele, ela disse. Tenho medo por ele. É diferente. Daniel baixou os olhos para Noah. Rosa pegou o bebê. Dessa vez Daniel não se afastou. Observou perto o bastante para ver os detalhes. Como ela escurecia o canto apagando uma lâmpada, como aquecia a mamadeira em uma tigela em vez de deixar a máquina apitar. Como esperava a respiração de Noah se acalmar antes de oferecer qualquer coisa. Noah bebeu menos do que na noite anterior. Mas bebeu. Quando terminou, Daniel sentou-se à mesa da cozinha com a cabeça baixa. O homem mais rico que Rosa já conhecera parecia derrotado por uma criança de 6 meses e uma mamadeira de 4 onças. Minha esposa teria sabido o que fazer, ele disse. Rosa manteve Noah contra o ombro. Talvez. Talvez ela também tivesse ficado com medo. O maxilar dele se contraiu. Caroline não tinha medo de nada. Todo mundo sente medo quando o amor pode ser perdido. Daniel olhou para ela com dureza, mas ela não pediu desculpas. Noah arrotou suavemente contra seu uniforme. O som pequeno não deveria ter importância. Encheu o quarto como perdão. Na manhã seguinte, Victor Haley chegou. Rosa reconhecia advogados antes mesmo de ouvir seus nomes. Eles tinham um jeito de entrar nos cômodos, como se cada cadeira e cada silêncio lhes pertencessem. Victor era magro, de cabelos prateados e perfeitamente vestido, com uma maleta de couro que parecia mais velha que o carro de Rosa. Cumprimentou Daniel no foyer, beijou a bochecha de Margaret com afeto profissional e lançou a Rosa apenas um olhar longo o bastante para classificar. Ela é ela? Perguntou. Margaret não baixou a voz. Sim. Victor sorriu. Não era um sorriso cruel. Isso o tornava pior. Sorrisos cruéis podiam ser combatidos. Os educados trancavam a porta antes que você percebesse. Mais tarde, Rosa foi chamada ao escritório de Daniel. Ela nunca havia entrado ali. O ambiente cheirava a cedro, café e dinheiro antigo. Livros que ninguém tocava alinhavam as prateleiras. Um retrato do avô de Daniel observava tudo com a expressão satisfeita de um homem a quem nunca haviam negado entrada em lugar nenhum. Daniel estava junto à lareira. Victor estava sentado atrás da mesa como se fosse o dono dela. Margaret permanecia perto da porta. Rosa, disse Daniel. O Sr. Haley aconselha a família em assuntos legais. Eu sei o que é um advogado, Rosa respondeu.
O sorriso de Victor se aprofundou. Claro, isto é apenas uma conversa. O Sr. Bennet é grato por sua preocupação com o filho dele. Todos são, mas as circunstâncias da noite passada exigem clareza. Rosa não disse nada. Você já cuidou de bebês profissionalmente? Victor perguntou. Não. Margaret cruzou os braços. Victor anotou algo em um bloco. Treinamento médico? Não. Certificação em terapia alimentar? Não. Então você concordaria que seu envolvimento com Noah Bennet está fora de suas funções atribuídas e fora de suas qualificações? Rosa olhou para Daniel. Ele não encontrou seus olhos. Eu concordaria que não sou certificada, ela disse. Não concordaria que um bebê com fome se importe com um certificado. Margaret inspirou de forma brusca. Victor ergueu uma mão, ainda agradável. Ninguém questiona sua sinceridade, mas a sinceridade pode criar risco, apego, mal-entendidos, reivindicações emocionais, acusações de partes externas. Você precisa compreender que a posição do Sr. Bennet é complicada. Rosa quase riu. Complicada. Era a palavra que as pessoas usavam quando a verdade simples era inconveniente. O que querem de mim? Ela perguntou. Victor deslizou um papel pela mesa. Um ajuste temporário. Você continuará seu emprego nas tarefas de cozinha e limpeza. Não se envolverá em cuidados infantis, alimentação, consolo ou contato não supervisionado com a criança. Se o Sr. Bennet solicitar sua assistência em uma emergência, um profissional licenciado deverá estar presente. Isso protege todos. Rosa não tocou no papel. Isso não protege Noah. Daniel estremeceu. O sorriso de Victor desapareceu por um grau cuidadosamente medido. Você se afeiçoou ao bebê. Isso é compreensível, mas não deve confundir seus sentimentos com o melhor interesse dele. Algo dentro de Rosa ficou frio. Ela ouviu outro homem em outro escritório dizendo: Entendemos sua dor, Sr. Martinez, mas a senhora não deve confundir luto com negligência. Viu o nome de Mateu impresso errado em um formulário. Viu o cheque. Viu sua própria mão tremendo em volta de uma caneta. Eu sei a diferença entre meus sentimentos e as necessidades de uma criança, ela disse. Victor a estudou. Sabe, a pergunta ficou pendurada tempo demais. Daniel finalmente falou. Rosa, por favor, assine por enquanto. Preciso de tempo para entender o que está acontecendo. Ela olhou para ele então. Não para o milionário, não para o dono de hospitais, para o pai que havia carregado seu filho pela escada dos fundos. Ela queria lhe dizer que tempo era um luxo que alguns bebês não tinham. Queria lhe dizer que Mateu ficara sem tempo, enquanto profissionais se protegiam com procedimentos. Em vez disso, assinou. Sua assinatura pareceu pequena no papel de Victor Haley. Naquela tarde, Victor pediu a Margaret o nome legal completo de Rosa. Ao anoitecer, uma associada júnior de seu escritório encontrou o primeiro rastro. Rosa Helena Martinez, reclamante em um acordo sigiloso envolvendo o Sante, Agnes Women's Center, uma maternidade adquirida pelo Bennett Medical Group 19 meses antes. Morte infantil. Acordo de confidencialidade. Pagamento emitido. Cheque não descontado. Victor encarou a tela por um longo momento. Então, ligou para Margaret. Temos um problema, disse. Margaret recebeu a notícia no quarto do bebê, enquanto Noah dormia em surtos inquietos. Ela escutou sem se mover, os olhos no monitor do bebê. Você tem certeza? Perguntou. A voz de Victor veio pelo telefone, baixa e controlada. Certeza suficiente. O filho dela morreu em uma das instalações Bennett. Ela assinou um acordo de confidencialidade. Ou deixou de revelar um conflito de interesses, ou entrou nesta casa intencionalmente. As duas opções são perigosas. Margaret olhou para o corredor, onde Rosa passara instantes antes com uma cesta de lençóis dobrados. Eu sabia que havia algo errado com o apego dela. Não a confronte ainda. Preciso que Daniel fique calmo. Daniel não fica calmo quando se trata de Noah. Então, faça-o sentir medo. Margaret entendia perfeitamente esse tipo de instrução. No jantar, Daniel não havia comido. Estava na sala de estar de Caroline, um cômodo que ele preservara exatamente como ela deixara. O chale azul claro sobre a cadeira, a pilha de romances ao lado da janela, a fotografia em moldura de prata, de Caroline rindo de algo fora do enquadramento. Ele ia até ali quando queria se sentir perto dela, mas ultimamente o quarto começara a acusá-lo.
Caroline confiara nele para proteger o filho deles. Caroline confiara no nome Bennet. Caroline morrera sob esse nome. Margaret o encontrou ali. Sr. Bennet, ela disse suavemente, há algo que o senhor precisa saber sobre Rosa. Ele se virou. E agora? Ela colocou o resumo impresso de Victor sobre a mesa. Havia destacado as piores palavras: morte infantil, acordo, confidencialidade, Bennet Medical Group. Daniel leu uma vez sem compreender. Depois leu de novo com compreensão demais. O bebê dela morreu no St. Agnes. Sim. Por que ninguém me contou? Margaret baixou os olhos com tristeza ensaiada. Talvez porque ela não quisesse que o senhor soubesse. O rosto de Daniel endureceu defensivamente, porque a culpa ainda não havia encontrado um lugar honesto para ir. Você acha que ela veio aqui por causa disso? Acho que uma mãe enlutada que perdeu um filho dentro do seu sistema hospitalar está agora formando um vínculo intenso com o seu filho. Acho que ela talvez seja mais frágil do que aparenta. Acho que Noah é vulnerável. E acho que o senhor também é. Daniel olhou para o papel. O nome de Rosa se embaralhou. Mateo Martinez, bebê do sexo masculino. Data do óbito. Acordo concluído. Chame Victor, ele disse. Rosa foi levada ao escritório depois do banho noturno de Noah. Chegou ainda cheirando levemente a sabão de lavanderia, com o cabelo preso para trás e o rosto composto. Viu os papéis sobre a mesa de Daniel antes que alguém falasse. Seu estômago afundou. Victor estava junto à janela. Margaret sentava-se na cadeira mais próxima de Daniel, como se quisesse mostrar a quem pertencia a confiança. Daniel permaneceu de pé. Por que você não me contou? Ele perguntou. Rosa manteve os olhos no papel. O nome de Mateo estava ali. Velô naquele quarto parecia ver seu corpinho colocado sobre mármore frio. Porque era meu, ela disse. Aconteceu em um hospital Bennet. Aconteceu com meu filho. A resposta o atingiu, mas a raiva subiu mais rápido que a vergonha. Você aceitou um emprego na minha casa, perto do meu filho, perto da minha família. Deixou que eu entregasse Noah a você. Você não o entregou a mim, disse Rosa. Você o carregou até a cozinha porque ele não comia. Margaret inclinou-se para a frente. Não distorça isso. Rosa virou-se para ela. Não estou distorcendo nada. Sou a única pessoa nesta sala dizendo as coisas claramente. Victor falou com suavidade. Senhora Martinez, a senhora procurou emprego nesta residência por causa de seu histórico com o Bennet Medical Group? Não. A senhora sabia que o Sr. Bennet era dono da instituição onde seu filho morreu. Eu sabia que o nome Bennet estava nos papéis. Não conhecia o rosto dele. Homens ricos colocam seus nomes em prédios onde nunca entram. Daniel absorveu aquilo como se ela o tivesse esbofeteado. E quando percebeu? Victor perguntou. Rosa olhou para Daniel. Percebi depois que comecei a trabalhar aqui. Vi uma matéria emoldurada no corredor sobre a Bennet Medical. A essa altura, eu precisava do trabalho. Disse a mim mesma que a casa não era o hospital. Mas nunca revelou isso. Vocês teriam me mantido? Ninguém respondeu. A voz dela ficou mais baixa. Vim aqui para limpar, cozinhar, pagar aluguel, não para machucar seu filho. Eu jamais machucaria um bebê. O rosto de Daniel se fechou. Mas quando segurou Noah, o que você viu? Meu filho ou o seu? Lá estava a pergunta mais cruel. Pior porque ele não a fez para ser cruel. Fez porque estava com medo. As mãos de Rosa se fecharam ao lado do corpo. Eu vi um bebê com fome, ela disse. Vi um bebê assustado. Vi uma criança cercada por pessoas protegendo a si mesmas da culpa em vez de ouvir. Eu já vi isso antes. Sim, mas Noah não é Mateo. Não use meu filho morto para tornar suspeito o meu amor. Margaret se levantou. Esta é exatamente a instabilidade sobre a qual alertei. Rosa a encarou de frente. Não, Sra. Vale. Isto é o luto, falando em uma frase completa. A senhora apenas não está acostumada a ouvi-lo vindo da ajuda. Daniel fechou os olhos. Victor interveio. Sra. Martinez, considerando esse conflito não revelado, o caminho mais seguro é a separação imediata da criança e talvez do emprego. O Sr. Bennet pode oferecer uma indenização generosa. Rosa quase sorriu. Lá estava de novo. Dinheiro colocado sobre uma ferida, como um guardanapo sobre vinho derramado. Não, ela disse. Victor piscou. Não? Não quero indenização. Não quero outro envelope. Não quero dinheiro silencioso de outro escritório Bennet.
Se o Sr. Bennet me demitir, sairei com meu avental e meu nome. Só isso. Daniel abriu os olhos. Algo neles havia mudado. As palavras outro envelope tinham pousado. Outro? Ele perguntou. Rosa desviou o olhar. Victor respondeu depressa demais. Linguagem padrão de acordo. Nada em comum. Daniel se virou para ele. Eu perguntei a ela. O quarto mudou naquele momento. Não o suficiente para salvar Rosa. Ainda não, mas o suficiente para Victor notar perigo. Rosa estava cansada. Cansada nos ossos. Cansada de homens poderosos aprenderem pedaços de sua dor apenas quando esses pedaços os ameaçavam. Depois que Mateu morreu, homens do hospital vieram a um escritório pequeno. Disseram que o hospital lamentava minha perda. Disseram que houve complicações. Disseram que assinar me ajudaria a seguir em frente. Eu ainda nem tinha enterrado meu filho. Assinei porque me disseram que era a única maneira de receber assistência. Eu não sabia do que estava abrindo mão. A raiva de Daniel vacilou. A de Victor, não. Sr. Bennet, é exatamente por isso que qualquer contato adicional é perigoso. Qualquer interação poderia ser usada para reabrir um assunto já encerrado. Rosa olhou para Daniel uma última vez. Seu filho está lá em cima. Ele não se importa com assuntos encerrados. Então saiu antes que pudessem dispensá-la. Ela esperava ser demitida pela manhã. Em vez disso, a casa entrou em um tipo de punição mais estranho. Daniel não a chamou. Margaret manteve a porta de Noah fechada. Victor ficou no escritório com Daniel até tarde. E a mansão Bennet se encheu do silêncio de pessoas construindo defesas. Mesmo assim, Rosa arrumou seu uniforme extra. Dobrou-o cuidadosamente, porque dobrar com cuidado era algo que ela ainda podia controlar. Elsie pairava perto da entrada da cozinha. Venha ficar comigo se eles te expulsarem esta noite, Elsie disse. Rosa balançou a cabeça. Tenho meu quarto. Esse quarto tem uma goteira no teto e uma janela só. Ainda é meu. Elsie enxugou as mãos no avental. Você falou sério sobre o envelope? Rosa não respondeu de imediato. Tirou as meias azuis do bolso e as alisou contra a palma da mão. Elsie nunca as havia visto. Seu rosto suavizou. Eram dele? Perguntou. Rosa assentiu. Mateu, ela disse. E pronunciar o nome dele na cozinha Bennet pareceu ao mesmo tempo perigoso e sagrado. Ele tinha 5 dias. Elsie fez o sinal da cruz. Oh, Rosa. Disseram que ele era pequeno demais. Disseram que essas coisas acontecem. Talvez parte disso seja verdade. Mas houve uma enfermeira que chorou quando achou que eu estava dormindo. Houve um médico que não olhou para mim. Houve um alarme que ninguém respondeu rápido o bastante. E depois houve um advogado. Acima delas, um choro começou. As 2 mulheres olharam para o teto. Rosa fechou o punho em volta das meias. Não consigo continuar fazendo isso. Fazendo o quê? Ouvindo um bebê desaparecer, enquanto todo mundo discute responsabilidade legal. No andar de cima, Daniel estava sentado sozinho ao lado do berço de Noah. Margaret saíra para ligar novamente ao médico. A enfermeira noturna fora dispensada para uma pausa que ela não queria. Daniel recusara a sugestão de Victor de transferir Noah discretamente para uma unidade pediátrica particular antes que a situação piorasse. Estava cansado de unidades particulares, cansado de silêncio, cansado de homens como ele resolverem perigos escondendo-os atrás de portas melhores. Noah choramingou sem abrir os olhos. Daniel tocou a mão do filho com um dedo. Eu não sei o que estou fazendo, sussurrou. A confissão caiu no quarto do bebê, pequena e inútil. Ele olhou para a prateleira, onde as coisas de Caroline haviam sido organizadas por Margaret depois do funeral. Uma escova de prata, um ultrassom emoldurado, uma pilha de livros sobre bebês que Caroline havia marcado com abas coloridas. Havia também uma pequena caixa de madeira que Daniel nunca abrira. Ele supusera que ela guardasse lembranças dolorosas demais para agora, e agora havia se estendido por 6 meses. Noah courut mais fort. Daniel pegou a caixa porque fazer qualquer coisa era melhor do que ficar sentado dentro de seu fracasso. Ela não estava trancada. Dentro havia pulseiras de hospital, uma flor prensada, uma anotação dobrada com a letra de Caroline e um envelope lacrado endereçado a Daniel. Seu nome, escrito pela esposa morta, interrompeu sua respiração. Ele quase não abriu. O luto o havia tornado covarde de maneiras que o dinheiro podia esconder de todos, exceto dele mesmo.
Mas Noah chorou de novo, e Daniel pensou em Rosa dizendo: seu filho não se importa com assuntos encerrados. Ele abriu o envelope. Daniel, se você está lendo isto, então aconteceu algo para o qual não estávamos preparados. Sei que você vai querer tornar tudo limpo e controlado. Vai querer os melhores médicos, o melhor quarto, a melhor explicação. Mas, por favor, antes de confiar nas respostas que protegem o nome Bennett, olhe para as mães que não têm o nosso nome. Ele se sentou pesadamente na cadeira de balanço. A carta continuava. Caroline escrevia sobre o St. Agnes, sobre cortes de equipe durante a noite, sobre queixas de mulheres que diziam ter sido ignoradas, apressadas ou feitas sentir invisíveis. Escrevia que fizera perguntas e lhe disseram que ela estava emocional por estar grávida. Escrevia que, se algo acontecesse com ela, Daniel não deveria deixar Victor decidir qual verdade era segura o bastante para ser conhecida. Perto do fim, ela havia escrito uma frase 3 vezes mais escura que o restante. Encontre o arquivo Martinez. Daniel leu essa linha até as letras ficarem turvas. Na manhã seguinte, ele não foi até Victor. Foi ele mesmo aos registros. A sede do Bennett Medical ocupava os 6 andares superiores de uma torre de vidro no centro. Daniel entrou pelo elevador privativo antes da chegada da maioria dos executivos. As pessoas se levantavam quando o viam. Assistentes se aprumavam. Guardas de segurança acenavam. Ele construíra a vida dentro da obediência dos cômodos, e até aquela manhã confundira a obediência com confiança. Solicitou os arquivos arquivados de acordos do St. Agnes do ano em que Mateo Martinez morreu. O diretor de conformidade hesitou apenas o bastante para confirmar o medo de Caroline. Sr. Bennett, esses são assuntos encerrados. O Sr. Hale costuma cuidar do acesso. Daniel olhou para ele. Não estou perguntando do que Victor costuma cuidar. Dentro de 1 hora, 3 caixas apareceram em uma sala de conferências sem janelas. Daniel abriu a primeira, com as mãos estranhamente frias. Havia resumos de incidentes, escalas de equipe, cartas de reclamação, e-mails internos e formulários de acordo. No começo, a linguagem parecia desenhada para exaurir a culpa. Desfecho adverso, deterioração imprevisível, variação de protocolo, realocação de recursos. Então, encontrou a noite em que Mateo morreu. 2 enfermeiras escaladas. Uma realocada para uma suíte pós-parto VIP depois que a filha de um doador reclamou. Um monitor neonatal sinalizou alerta. Resposta atrasada em 8 minutos. Médico responsável indisponível. Residente temporário chamado 2 vezes. Bebê transferido tarde demais. Daniel encarou a página. 8 minutos. Pensou em todas as reuniões de conselho em que 8 minutos não eram nada. Um atraso antes de uma apresentação. Um almoço tardio. Trânsito entre hospitais. Na vida de Rosa, 8 minutos haviam se tornado um túmulo. Atrás daquele arquivo havia outros, nomes diferentes, frases parecidas, mulheres que não falavam inglês fluentemente, mulheres com papelada do Medicaid, mulheres que reclamavam e depois assinavam, mulheres cujo luto fora embrulhado em confidencialidade e guardado em caixas, até que uma esposa morta enviasse o marido para procurar. Daniel saiu da sede carregando cópias que ninguém o havia autorizado a levar. Na mansão, Noah havia sido levado para o quarto principal porque Daniel não suportava mais o quarto do bebê. Margaret se opôs. Victor se opôs por telefone. Daniel parou de atender. Rosa estava na lavanderia quando ele a encontrou. Dobrava os pequenos macacões brancos de Noah em quadrados perfeitos. Lia a carta de Caroline. Ele disse. O macacão nas mãos de Rosa parou. Ela sabia o nome do seu filho. Rosa ergueu os olhos lentamente. O quê? Daniel estendeu uma cópia da página. Encontre o arquivo Martinez. Rosa não a pegou. Seu rosto mudou como se o chão tivesse se inclinado sob seus pés. Não, sussurrou. Ela não me conhecia. Ela sabia que algo estava errado. Fez perguntas antes de Noah nascer. Deixou instruções para mim e eu tive medo demais para abrir a carta. Rosa recuou até a mesa de dobrar roupas. Não faça isso. Fazer o quê? Não transforme sua esposa em um pedido de desculpas pelo que aconteceu. Não me faça sentir gratidão porque uma mulher rica percebeu algo depois que meu bebê já tinha partido. As palavras eram duras, mas Daniel não se defendeu. Ele merecia coisa pior.
Não estou pedindo gratidão, ele disse. Estou perguntando o que você quer que eu faça com a verdade. Rosa soltou uma risada única, quebrada e sem humor. Agora você me pergunta, depois que assinei, depois que enterraram o nome do meu filho em caixas? Sim, ele disse. Tarde demais. Mas sim. Por um longo momento, o único som foi a secadora girando atrás deles. Rosa olhou para os macacões, as roupas de Noah, não as de Mateu, nunca as de Mateu. Quero que você alimente seu filho, ela disse. Quero que pare de deixar advogados criarem ele. Quero os arquivos abertos, não só o meu, todos. Quero que as mães sejam chamadas pelos nomes, não por números de caso. E quero Victor Hale longe de mim. Daniel assentiu uma vez. Feito. Não diga feito como se dinheiro pudesse fazer isso ficar feito. Ele aceitou também. Então começado. Naquela noite, Rosa voltou ao quarto de Noah não como cuidadora oficial, porque nenhum papel na casa sabia como chamá-la, mas como a pessoa a quem Daniel pediu ajuda. Margaret observava da porta furiosa e assustada. Ela havia construído sua autoridade sobre a crença de que famílias ricas precisavam dela para administrar intimidade. Rosa ameaçava essa autoridade não porque fosse ambiciosa, mas porque Noah confiava nela sem permissão. Noah bebeu 2 onças nos braços de Rosa, depois mais uma nos de Daniel. Rosa fez Daniel realizar o trabalho ele mesmo. Corrigiu-o sem suavidade quando o medo o deixava rígido. Não fique olhando para a mamadeira, ela disse. Olhe para ele. Estou olhando? Não, você está medindo. Olhe. Daniel forçou os olhos a se afastarem das marcas de onças e viu seu filho. Os cílios de Noah estavam úmidos. Uma mão repousava contra o polegar de Daniel. Sua boquinha trabalhava devagar, incerta, mas disposta. Daniel começou a chorar sem som. Rosa desviou o olhar para lhe conceder a misericórdia da privacidade. No corredor, Margaret ligou para Victor. Daniel Viru, ela disse. Victor ficou em silêncio por um momento. Então agimos depressa. Como? Transformamos a empregada na história antes que ela transforme os hospitais na história. Dentro de 2 dias, rumores começaram a circular pela mansão e depois para além dela. Rosa havia mirado a família Bennett. Rosa era instável. Rosa acreditava que Noah era substituto para seu bebê morto. Rosa havia violado seu acordo de confidencialidade. Rosa poderia processar. Rosa poderia vender fotografias. Rosa talvez estivesse alimentando o bebê de forma incorreta de propósito para parecer necessária. Ninguém dizia essas coisas diretamente a ela no início. Elas flutuavam perto dela, carregadas por silêncios repentinos quando entrava nos cômodos, por funcionários que sentiam pena dela, mas precisavam de seus salários, pelas instruções cortantes de Margaret, pelas reuniões de portas fechadas de Victor. Rosa vivera tempo suficiente na pobreza para entender como a reputação podia ser roubada por pessoas que nunca precisaram de uma para sobreviver. O ataque chegou a Daniel no café da manhã, quando um membro do conselho ligou preocupado com exposição doméstica. Ao meio-dia, a chefe de relações públicas enviou um memorando alertando que qualquer conexão entre Rosa Martinez, problemas de alimentação infantil e antigos acordos do Sant Agnes poderia se tornar uma crise de reputação. Ao anoitecer, Victor chegou com um plano. Precisamos de uma resolução privada, disse a Daniel. Esta noite, antes que documentos escapem do seu controle. Daniel estava em seu escritório com a carta de Caroline no bolso do paletó. Os documentos já escaparam do meu controle quando pessoas morreram e nós mentimos. A expressão de Victor endureceu. Foi a primeira coisa honesta que seu rosto fez. Cuidado, o luto está tornando você imprudente. A carta da minha esposa está me tornando alfabetizado. Há uma diferença. E a empregada? Ela está tornando você justo? Daniel se aproximou. Diga o nome dela. Victor sorriu de modo fino. Rosa Martinez é uma responsabilidade. Ela assinou um acordo de confidencialidade. Aceitou os termos do acordo. Ela nunca descontou o cheque. Isso não importa legalmente. Importa moralmente. A moralidade não protege empresas. Daniel olhou para o homem que aconselhara sua família por 15 anos e finalmente o viu com clareza. Victor não amava o nome Bennett. Amava a máquina que permitia a nomes como Bennett sobreviverem a qualquer coisa.
Então, talvez a empresa não mereça proteção, Daniel disse. Victor colocou a maleta sobre a mesa. Antes de destruir o legado do seu pai, participe de uma reunião. O comitê executivo, gestão de risco e consultoria externa. Traga a Sr. Martinez, se insistir. Deixe-a ouvir as consequências. Deixe-nos todos agir como adultos. Daniel sabia que era uma armadilha. Concordou mesmo assim. Rosa não queria participar. Estava no corredor dos empregados com o casaco vestido, pronta para ir para casa depois da mamada noturna de Noah, quando Daniel lhe pediu. Não, ela disse de imediato. Eles estão discutindo seu filho, seu acordo, seu nome. Você deveria estar na sala. Salas assim não foram construídas para mulheres como eu. Então deixe que eles fiquem desconfortáveis. Ela olhou para ele. Você acha que coragem é entrar numa sala com você ao meu lado? Para você, talvez seja. Para mim, é saber que eles ainda podem tirar meu emprego, minha casa, minha paz, e depois chamar isso de procedimento. Daniel não tinha resposta. Rosa tirou as meias azuis do bolso e as segurou uma vez, antes de guardar. Las de novo. Vou por Mateo, ela disse. Não por você. A reunião aconteceu na manhã seguinte na sala de jantar formal da mansão, porque Victor queria vantagem de casa disfarçada de privacidade. A longa mesa que recebera doadores, governadores, cirurgiões e fotografias de Natal agora sustentava pastas marcadas como confidenciais. Daniel sentou-se em uma ponta, Victor na outra. Margaret ficou ao lado, coluna reta, mãos dobradas. 2 membros do conselho apareceram em telas de vídeo. Uma consultora de relações públicas entrou por telefone. Ofereceram a Rosa uma cadeira perto da parede. Daniel levou a cadeira para junto da dele. Victor percebeu. Todos perceberam. Rosa se sentou sem agradecer. Victor começou com simpatia, como homens como ele sempre faziam antes de carregar a arma. Sr. Martinez, ninguém aqui deseja aprofundar sua dor. O que aconteceu com seu filho foi trágico, foi revisado, foi resolvido. Reabrir esses assuntos publicamente poderia prejudicar muitas famílias, inclusive a sua. A atenção da mídia não é gentil. O nome do seu filho poderia virar manchete, sua história pessoal seria examinada, seus registros de imigração, registros de emprego, dificuldades financeiras, estado emocional depois da perda. Digo isso não como ameaça, mas como realidade. Rosa escutou. Seu rosto não lhe deu nada. Ele continuou. O Sr. Bennett está preparado para oferecer um fundo privado substancial em memória de Mateo, além de auxílio moradia e cobertura médica contínua para quaisquer filhos futuros que a senhora venha a ter. Em troca, a senhora reafirma a confidencialidade, renuncia ao emprego doméstico e concorda em não buscar nem incentivar reivindicações relacionadas ao St. Agnes ou ao Bennett Medical Group. A mão de Daniel se fechou em punho. Rosa olhou para a pasta que Victor empurrou em sua direção. Era sempre uma pasta, sempre papel fingindo ser misericórdia. Quanto? Ela perguntou. Victor relaxou por uma fração. Podemos discutir valores respeitosamente. Não. Diga. Quanto vale hoje a versão silenciosa do meu filho? Um membro do conselho se mexeu na tela. Margaret olhou para baixo. O maxilar de Victor se apertou. Isto não é produtivo. É a primeira pergunta honesta da sala. A voz da consultora de relações públicas crepitou pelo telefone. Talvez devêssemos fazer uma pausa. Rosa se levantou. Suas pernas tremiam, mas a mesa era polida demais para que alguém visse. Quando Mateo morreu, pensei que meu luto era pequeno demais para ficar diante dos seus advogados. Pensei que, porque eu limpava casas e contava dinheiro de ônibus, talvez tivesse perdido algo que pessoas mais inteligentes entendiam. Pensei que assinar significava ser uma boa mãe, porque pelo menos haveria dinheiro para o enterro dele. Mas nunca descontei seu cheque. Sabem por quê? Ninguém respondeu. Porque toda vez que eu olhava para ele, sentia que estava sendo paga para me tornar o tipo de mãe que deixaria de dizer o nome do filho. Daniel fechou os olhos. Rosa virou-se para ele. Não feche os olhos. Você precisa ouvir isso também. Ele os abriu. Ela voltou-se para a sala. Não vim a esta casa por vingança. Não segurei Noah porque queria dinheiro. Eu o segurei porque um bebê estava com fome e medo. Se isso me torna perigosa, então talvez perigoso fosse exatamente o que esta família precisava. O controle de Margaret finalmente rachou.
Você é obcecada. Carrega as meias de outra criança no bolso enquanto segura o filho do Sr. Bennet. Isso não é saudável, não é apropriado. Você quer ser necessária aqui porque não conseguiu salvar seu próprio bebê. As palavras caíram como um tapa. Rosa ficou imóvel. Daniel se levantou, mas Rosa ergueu uma mão. Deixe-a terminar, Rosa disse. O rosto de Margaret corou, mas ela continuou, acreditando que crueldade era vitória se dita com autoridade suficiente. Noah precisa de estabilidade, precisa de família. Não precisa de uma empregada enlutada projetando fantasias nele. Caroline Bennet era a mãe dele. Você não é. Rosa assentiu uma vez. Isso é verdade. O cômodo se aquietou. Caroline é a mãe dele. Eu não sou. Mateu é meu filho. Noah não é. Isso é verdade. Mas você usou essa verdade como uma arma porque não entende algo simples. Amor não é roubo. Confortar uma criança não apaga a outra. Guardar as meias do meu filho no bolso não significa que estou confusa. Significa que eu me lembro. Ela se virou para Daniel. E você também precisa se lembrar, não apenas de Caroline como fotografia, de Caroline como uma mulher que tentou avisar você. Daniel tirou a carta do bolso do paletó. Victor se levantou. Daniel, não. Daniel olhou para ele. Você não me aconselha mais. Então leu a carta de Caroline em voz alta. Ninguém interrompeu. Até as telas pareciam congelar ao redor das palavras. A voz de Caroline, carregada pela voz quebrada de Daniel, entrou na sala de jantar como uma testemunha que ninguém podia interrogar. Ela nomeou o St. Agnes, nomeou cortes de equipe, nomeou reclamações dispensadas, nomeou o arquivo Martinez, nomeou Victor uma vez, cuidadosamente, não como inimigo, mas como um homem que Daniel não deveria permitir que decidisse quais verdades eram administráveis. No fim, o rosto de Victor havia perdido toda a amabilidade. Daniel colocou a carta sobre a mesa e acrescentou as cópias dos registros ao lado. Vou entregar isto a advogados independentes e a investigadores do Estado. A Bennett Medical notificará as famílias afetadas, publicamente. Um membro do conselho gritou pela tela. A consultora de relações públicas disse, Daniel, isso pode derrubar a confiança em toda a rede. Victor disse algo sobre violação de dever fiduciário. Margaret começou a chorar, mas até suas lágrimas pareciam ofendidas em vez de arrependidas. Rosa ficou muito quieta. Era isso que ela queria, e doeu mais do que esperava. A verdade não trazia Mateu de volta. Não tornava o quarto do hospital mais quente. Não devolvia os minutos. Apenas abria o túmulo do que havia sido feito e perguntava aos vivos em que se tornariam. Victor apontou para ela. Você acha que esta mulher vai salvar você? Ela será o rosto do escândalo. A imprensa vai devorá-la. Outros reclamantes surgirão do nada. Alguns mentirão. Alguns exagerarão. Sua empresa sangrará até não sobrar nada. Rosa respondeu antes de Daniel. Então talvez ela deva sangrar onde fez outros sangrarem. Silêncio. Daniel olhou para ela com algo mais profundo que gratidão. Era reconhecimento, e não lhe pedia que suavizasse a verdade para que ele pudesse suportar. Lá. O primeiro artigo apareceu 48 horas depois. Bennett Medical Group reabre acordos de cuidados infantis e maternos após carta da fundadora levantar dúvidas. O nome de Rosa não apareceu no primeiro artigo porque Daniel cumpriu bem uma promessa. Protegeu as famílias antes de proteger a si mesmo. Mas nomes têm um jeito de vazar quando pessoas poderosas entram em pânico. Em uma semana, repórteres estavam do lado de fora dos portões da mansão. Câmeras seguiram Daniel da sede. Pacientes antigos ligaram para linhas de atendimento. Enfermeiras que haviam sido mandadas calar começaram a falar. Algumas choravam durante entrevistas. Algumas trouxeram escalas. Algumas trouxeram e-mails. Algumas trouxeram o tipo de memória que instituições contam que pessoas pobres estarão cansadas demais para organizar. Victor pediu demissão antes que pudesse ser demitido. Depois apareceu por meio de seu próprio advogado para negar irregularidades. Margaret deixou a mansão 2 dias depois da reunião, dizendo que não podia mais trabalhar em um ambiente onde limites emocionais haviam sido abandonados. Elsie disse boa viagem na despensa e assou um bolo que ninguém admitiu ser comemorativo. Noah não entendia escândalo. Entendia braços, vozes, luz, fome e medo.
Entendia que seu pai agora estava presente com mais frequência. Daniel aprendeu a preparar mamadeira sem chamar ninguém. Aprendeu qual pano Noah gostava contra a bochecha. Aprendeu que às vezes o bebê chorava e nada precisava ser consertado imediatamente. Às vezes, ele só precisava que alguém ficasse. Rosa ensinou isso a ele. Depois deu um passo para trás. Foi mais difícil do que esperava. No começo, Noah virava-se para ela sempre que ouvia sua voz. Seu rostinho procurava pelos cômodos até encontrá-la, e cada vez Rosa sentia alegria e culpa ao mesmo tempo. Preocupava-se que amar a confiança dele fosse outra maneira de perder Mateo de novo. Preocupava-se que se afastar machucasse Noah. Preocupava-se que permanecer perto provasse Margaret certa na mente de pessoas que já queriam um motivo. Certa noite, Daniel a encontrou no jardim depois que Noah dormiu. O Jardim Bennett fora o lugar favorito de Caroline, embora, depois da morte dela, tivesse se tornado mais uma exposição mantida por trabalhadores que nunca se sentavam ali. Rosa estava em um banco de pedra sob uma magnólia, segurando as meias azuis. Daniel parou a alguns passos. "Posso me sentar?" Ela quase sorriu. Ele pedia permissão com frequência agora, como se aprendesse uma língua que deveria ter conhecido. "O banco é seu", ela disse. "Isso não responde à pergunta." Ela assentiu. Ele se sentou, mantendo espaço entre eles. Por um tempo, nenhum dos dois falou. As luzes do jardim brilhavam ao longo do caminho. Em algum lugar além dos muros, o trânsito atravessava a cidade com sua indiferença comum. "Os investigadores ligaram hoje", Daniel disse. "Encontraram mais casos, mais do que eu imaginei, mais do que Caroline temia." Rosa fechou os dedos em torno das meias. "Sinto muito", ele disse. Ela olhou para ele. "Por qual parte?" A pergunta não o poupou. Ele não pediu que poupasse. "Por possuir prédios que eu não entendia. Por acreditar em relatórios escritos para me confortar. Por deixar Victor tratar pessoas como problemas a serem contidos. Por perguntar se você via Noah como Mateo. Por chamá-la de apenas uma empregada. Por cada minuto em que seu filho esperou, porque minha empresa contava a equipe como custo em vez de promessa." Rosa desviou o olhar antes que seu rosto se desfizesse. "São muitos pedidos de desculpa", ela disse. "Não o bastante. Não." A honestidade ficou entre eles, dolorosa mas limpa. Daniel tirou um documento dobrado do bolso. O conselho aprovou as reformas emergenciais. Proporções obrigatórias de equipe em todas as unidades maternas e neonatais. Defensores independentes de pacientes nos turnos da noite. Revisões de acordos. Um fundo de assistência às famílias. Não caridade, restituição. E uma fundação separada, se você permitir, com o nome de Mateo e Caroline. Rosa não pegou o papel. "Por que você precisa da minha permissão?" "Porque Mateo não é um símbolo que eu possa usar. Ele é seu filho." A frase desfez algo dentro dela. Não curou. Cura era uma palavra suave demais, mas soltou um nó, que o luto havia amarrado em sua garganta. "O nome dele era Mateo Luiz Martinez", ela disse. "Tinha cabelo preto. Todo mundo dizia que recém-nascidos não sorriem, mas ele sorriu, uma vez. Talvez fosse gases. Não me importo. Era meu." Daniel escutou, como se escutar tivesse se tornado seu primeiro ato útil. "Então a fundação usa o nome completo dele", ele disse. "Ou não usa." Rosa olhou para as meias. "E Caroline?" "Caroline Ann Bennett." Ela odiava discursos formais. Colocava molho apimentado nos ovos. Cantava mal e alto quando dirigia. Teria amado Noah de um jeito que o envergonharia mais tarde. Rosa deu uma pequena risada em meio às lágrimas. Daniel sorriu, e pela primeira vez não pareceu algo se partindo. "A Fundação Mateo Luiz Martinez e Caroline Ann Bennett", Rosa disse. "Longo demais para gente rica." "Ótimo", Daniel disse. "Deixe que digam cada palavra." Meses se passaram, embora o luto não se mova em meses. Ele se movia em testes comuns. Na primeira vez em que Rosa entrou novamente em um hospital Bennett, suas pernas quase falharam antes das portas automáticas. Não era o Stunt. Agnes. Aquele prédio havia sido temporariamente fechado para revisão. Era o principal centro feminino do centro da cidade, recém-reformado, cheio de vidro e luz do sol e placas prometendo dignidade ao paciente em 3 idiomas. Ainda assim, o cheiro de antisséptico encontrou o mesmo lugar em seu corpo. Daniel caminhava ao lado dela, mas não tocava seu cotovelo.
Ele havia aprendido a não guiar pessoas através da dor, a menos que elas pedissem. Eles estavam ali para a inauguração da nova ala de defesa de pacientes maternas. Repórteres esperavam em uma área delimitada por cordas. Enfermeiras alinhavam o corredor. Famílias que haviam aderido à revisão dos acordos sentavam-se nas primeiras fileiras, algumas segurando fotografias, outras segurando crianças vivas que se contorciam, sussurravam e deixavam bolachas cair no chão. Rosa via mães como ela em toda parte, mãos cansadas, vestidos cuidadosos, olhos treinados pela perda a notar saídas. Ela quase se virou. Então viu uma pequena vitrine perto da entrada. Estava vazia, exceto por um cartão com o nome completo de Mateu. Daniel perguntara se ela queria colocar algo ali. Ela dissera não no começo. Não queria que a memória do filho virasse decoração. Mas naquela manhã, antes de sair do apartamento, abrira a caixa onde guardava as meias azuis e entendeu que carregá-las para sempre no bolso havia sido uma forma de amor. Deixá-las permanecer como testemunha podia ser outra. Quando a cerimônia começou, Daniel falou primeiro. Não soava como o homem das antigas galas de caridade. Não elogiou inovação, legado ou excelência. Nomeou o fracasso. Nomeou políticas que haviam valorizado doadores acima de pacientes. Nomeou o dano causado pelo silêncio. Nomeou o aviso de Caroline e a coragem de Rosa, mas não transformou nenhuma das duas mulheres em uma história sobre sua redenção. Então pediram que Rosa falasse. Ela não havia escrito nada. Cada frase preparada soara limpa demais. Aproximou-se do microfone com as meias azuis na mão. Meu filho tinha 5 dias, ela disse. Um bebê reclamou na terceira fileira e o som quase a fez parar. Ela respirou através dele. Por muito tempo pensei que a única coisa que restava dele era o que eu podia carregar em segredo. Estas meias, a pulseira do hospital, minha memória. Pensei que se pessoas poderosas o esquecessem, então eu teria de lembrá-lo sozinha. Mas nenhuma mãe deveria ter de carregar a verdade sozinha. Nenhuma família deveria ter de assinar silêncio antes de entender o que aconteceu. Nenhum bebê deveria esperar porque um hospital decidiu que alguns quartos importavam mais que outros. Ela olhou para Daniel. Ele não desviou o olhar. Eu não salvei Noah Bennett porque sou especial. Eu o segurei porque alguém deveria ter segurado meu filho com aquela urgência. Eu falei porque Caroline Bennett tentou falar antes de mim. Este lugar não os trará de volta. Nada trará. Mas se impedir que uma enfermeira fique sozinha, que uma mãe seja descartada, que um bebê seja tratado como número, então o nome de Mateu não estará mais enterrado. Ela colocou as meias na vitrine. Por um momento, ninguém aplaudiu. Foi melhor assim. O silêncio, quando honesto, podia ser respeito. Então uma mãe na primeira fileira começou a chorar. Outra se levantou. Uma enfermeira cobriu o rosto. Daniel baixou a cabeça. Os aplausos vieram devagar, não como celebração, mas como pessoas concordando em carregar algo juntas. Depois da cerimônia, Rosa encontrou Daniel na nova sala da família, segurando Noah no quadril. Noah estava maior agora, ainda delicado, mas de olhos vivos, com a boca de Caroline e a testa séria de Daniel. Ele estendeu os braços para Rosa no instante em que a viu. Rosa sorriu, mas não o pegou de imediato. Seu pai está com você. Noah emitiu um pequeno som ofendido. Daniel riu. Era uma risada enferrujada, mas verdadeira. Ele tem opiniões. Ótimo, Rosa disse. Deixe que ele as mantenha. Noah agarrou o colarinho de Daniel e se jogou para trás dramaticamente, como se o mundo o tivesse injustiçado ao adiar a atenção de Rosa. Daniel o ajustou com a facilidade da prática. Ele tomou 4 onças esta manhã, Daniel disse, incapaz de esconder o orgulho. Por que você não ficou olhando para a mamadeira? Olhei para ele. Bom, eles ficaram juntos perto da janela. Lá embaixo, a entrada do hospital se enchia de famílias, enfermeiras, repórteres e funcionários carregando caixas para a nova ala. O nome Bennett ainda pendia no prédio, mas abaixo dele agora, em uma placa de bronze, havia mais 2 nomes que o dinheiro não conseguira apagar. Daniel disse, continuo pensando que Caroline ficaria com raiva de mim. Talvez, Rosa disse. Ele pareceu surpreso, depois assentiu. Justo. Mas talvez a raiva não seja o oposto do amor.
Talvez ela ficasse com raiva porque amava você o bastante para esperar mais. Noah bateu a mãozinha no rosto de Daniel. Daniel beijou a palma dele. Estou tentando, ele disse. Ele saberá. Crianças sabem quem fica. Rosa disse aquilo e ouviu o eco de sua própria verdade. Mateus soubera que ela ficou, através dos fios, dos alarmes, do medo, do momento em que ficar não o salvou. O amor não havia falhado porque a morte veio. O amor só falhava quando os vivos usavam a morte como motivo para parar de dizer a verdade. Uma semana depois, Rosa se mudou de seu apartamento com goteira, não para a mansão Bennett. Recusou isso imediatamente, e Daniel teve o bom senso de não perguntar duas vezes. Por meio do fundo de restituição, recebeu a compensação que um dia fora pressionada a assinar e abandonar, mas usou apenas parte para si. Um apartamento pequeno e ensolarado perto de uma linha de ônibus, com uma janela de cozinha larga o suficiente para manjericão e um quarto onde as coisas de Mateu podiam descansar em uma prateleira, em vez de em uma caixa debaixo da cama. Ela continuou trabalhando com a fundação, não como mascote do luto, mas como defensora de pacientes. Na primeira vez que um administrador hospitalar a chamou de desqualificada, Rosa olhou para ele até que ele se corrigisse. Fazia cursos à noite em serviços de apoio familiar. Sentava-se com mães que não confiavam em papéis. Explicava formulários devagar. Dizia a elas que podiam pedir intérpretes, segundo as opiniões, nomes, horários, registros. Ensinava que educação não era o mesmo que permissão e que o medo não as tornava tolas. Às vezes, depois de dias longos, ela visitava a mansão Bennett. A casa havia mudado de formas que visitantes talvez não notassem. As luzes do quarto do bebê eram mais quentes. As fotografias de Caroline haviam sido retiradas de posições de memorial e colocadas em salas de estar, onde Noah poderia crescer, vendo-a como parte da vida diária. A sala de jantar formal era usada menos. A mesa da cozinha mais. Daniel aprendeu a comer segurando um bebê, o que divertia Elsie imensamente. Também aprendeu que o luto não podia ser administrado como um departamento. Em alguns dias, ainda alcançava o telefone em vez de sentir. Em alguns dias, Rosa o chamava à realidade. Presença, ela dizia. Estou aqui. Seu corpo está aqui. Volte com o resto. Ele escutava. Numa noite chuvosa, quase um ano depois de Rosa subir pela primeira vez as escadas em direção ao choro apagado de Noah, ela chegou e encontrou Daniel sentado no chão do quarto do bebê. Noah, agora forte o bastante para engatinhar com determinação alarmante, estava cercado de blocos macios. Não chorava. Estava furioso porque 2 blocos não empilhavam do jeito que ele queria. Daniel olhou para cima, indefeso. Ele puxou isso de Caroline. Rosa encostou no batente da porta. Tem certeza de que não foi de você? Noah bateu um bloco no chão e gritou uma palavra que ainda não era uma palavra. Daniel pegou o bloco caído, então se impediu de consertar a torre. Colocou-o perto de Noah. Você tenta, disse. Rosa observou o ato simples e sentiu uma ternura que não cortava. Daniel estava aprendendo a não resolver todo o desconforto. Noah estava aprendendo que frustração não significava abandono. O quarto que antes estivera cheio de monitores e medo agora estava cheio de vida comum. Noah notou Rosa então e engatinhou em direção a ela a toda velocidade, caindo 2 vezes no caminho. Ela se ajoelhou e abriu os braços. Ele se chocou contra ela com um som encantado. Por um batimento, o luto se ergueu com a velha pergunta. O que Mateu faria nessa idade? Teria engatinhado assim? Seu cabelo teria cacheado? Teria rido quando a chuva batesse na janela? Rosa fechou os olhos e segurou Noah sem roubá-lo do pai, sem transformá-lo em fantasma, sem pedir que curasse aquilo que nenhuma criança deveria ser chamada a curar. Olá, pequeno, ela sussurrou. Daniel estava sentado perto, concedendo a eles um momento sem medo. Mais tarde, depois que Noah dormiu, Rosa saiu para o jardim de Caroline. A magnólia começara a florescer outra vez. Daniel juntou-se a ela com 2 canecas de chá. Entregou-lhe uma. O relatório do estado sai amanhã, ele disse. Rosa olhou para os galhos escuros. Você está pronto? Não. Mas isso parece menos importante do que antes. Boa resposta. Ele sorriu de leve. Aprendi com uma professora difícil. Tchara. Muito. Eles ficaram em silêncio, companheiro.
Não amizade exatamente, embora talvez estivesse se tornando isso. Não família no modo fácil, com que as pessoas usam a palavra para suavizar dívidas. Algo mais cuidadoso. Algo construído de verdade. Pedido de desculpas, limites e o trabalho compartilhado de manter crianças vivas. Daniel disse: há mais uma coisa. O Conselho quer renomear o novo programa de treinamento de defensores em sua homenagem. Eu disse que teriam de perguntar a você, não a mim. Rosa gemeu. Gente rica adora dar nome às coisas. Adora. Não. Ele assentiu. Eu esperava isso. Ela pensou por um momento. Chame de sala da escuta, sem nome de ninguém. Só a coisa que todo mundo esqueceu de fazer. Os olhos de Daniel suavizaram. Sala da escuta. E garanta que o turno da noite receba o melhor café. Não aquela máquina barata perto dos elevadores. Café bom. Se vocês querem enfermeiras alertas às 3 da manhã, comecem por aí. Ele riu. Essa talvez seja a reforma mais prática até agora. Coloque no orçamento. Sim, senhora. Rosa olhou para ele com severidade. Ele ergueu as duas mãos. Respeitosamente. Ela se permitiu rir. No dia seguinte, o relatório do Estado confirmou o que os arquivos haviam mostrado. A Bennett Medical havia falhado com famílias por meio de decisões de equipe, respostas atrasadas, fiscalização fraca e pressão legal que priorizava o silêncio. O ciclo de notícias foi brutal. As ações caíram. Executivos renunciaram. Processos se expandiram. Daniel testemunhou publicamente e não se escondeu atrás de advogados. Os e-mails de Victor viraram prova. O papel de Margaret era menor, mas feio. Mensagens internas mostraram que ela ajudara a enquadrar reclamações de pacientes como instabilidade emocional quando trabalhava em relações familiares para o St. Agnes. Rosa assistiu a partes da audiência do escritório da fundação. Quando Victor foi questionado sobre práticas de acordo, usou palavras como padrão, legal, eficiente e lamentável. Rosa desligou a tela. Havia um limite de palavras polidas que uma pessoa podia engolir antes de se engasgar. Naquela tarde, uma jovem mãe entrou na sala da escuta carregando um bebê prematuro envolto em uma manta amarela. Parecia assustada, defensiva e exausta. Seu inglês era cuidadoso. A pulseira do hospital estava frouxa demais em volta do pulso. Disseram que posso pedir alguém, a mãe disse. Disseram que você ajuda. Rosa se levantou. Sim. Qual é o nome da sua bebê? A mãe piscou, surpresa com a primeira pergunta. Lúcia. Rosa sorriu. Então me diga do que Lúcia precisa. Vamos escrever juntas. A mãe começou a chorar antes que pudesse falar. Rosa não a apressou. Trouxe água. Encontrou lenços. Sentou-se ao lado dela, não do outro lado de uma mesa, e esperou. Fora da sala, a vida hospitalar se movia depressa. Monitores apitavam, sapatos rangiam, médicos chamavam uns aos outros. Mas dentro da sala da escuta, uma mulher assustada recebeu tempo, e o tempo era a primeira forma de justiça que Rosa desejara. Naquela noite, Rosa visitou o túmulo de Mateu. Era uma pequena lápide em um cemitério onde o ruído da rodovia passava por cima da cerca. Durante meses após a morte dele, ela vinha com desculpas. Desculpe por ter assinado. Desculpe por não ter entendido. Desculpe por não ter conseguido fazê-lo se mover mais depressa. Desculpe por eu ainda respirar quando você não respira. Dessa vez, trouxe flores brancas e uma cópia do folheto da fundação com o nome completo dele impresso ao lado do de Caroline. Sentou-se na grama sem se importar que o chão estivesse úmido. Você fez algo hoje, ela lhe disse. Uma menininha chamada Lucia tem uma defensora de enfermagem por sua causa. A mãe dela dormiu por 1 hora por sua causa. Vão dizer que a fundação fez isso, ou a política fez isso, ou o senhor Bennett fez isso. Mas eu sei, você estava lá. O vento se moveu pelo cemitério. Rosa tocou a grama perto da lápide. Segurei outro bebê. Acho que você sabe disso. Acho que não está bravo. Acho que o amor pode se esticar mais longe do que eu tinha medo que pudesse. Ela ficou até o pôr do sol. Na mansão Bennett, Daniel estava aprendendo outro tipo de noite. Noah acordou às 2 da manhã com febre por causa dos dentes, furioso e de cabelos úmidos. O velho Daniel teria chamado enfermeiras, verificado sintomas na internet, ligado 2 vezes para o pediatra
e ficado do lado de fora do sofrimento do próprio filho como um gerente esperando atualizações. Este Daniel levou Noah para a cadeira de balanço, pressionou um pano fresco contra as gengivas dele e cantarolou mal. A canção não era a de ninar de Rosa. Ele não a tomaria para si. Era uma que Caroline cantava no carro, desafinada e alegre. Noah chorou durante a maior parte dela. Depois se aquietou, não porque Daniel cantasse bem, mas porque Daniel ficou. Na porta, Rosa observou por apenas um momento. Passara por ali depois de uma reunião tardia da fundação para deixar formulários de pacientes que Daniel precisava assinar. Ouvira Noah e subira as escadas por instinto, mas quando chegou ao quarto, viu que não era necessária. A percepção doeu e curou ao mesmo tempo. Daniel levantou os olhos. Estou fazendo certo? Rosa sorriu. Ele ainda está gritando, então está forte. Você ainda está segurando, então está aprendendo. Isso não é uma resposta. É a única que você vai receber. Noah soluçou. Depois se acomodou contra o peito do pai. Rosa recuou da porta. Por tanto tempo, ela pensara que ser necessária era a prova de que o amor importava. Mateu precisara dela e ainda assim morreu. Noah precisara dela e por um tempo aquela necessidade deu ao luto dela algum lugar para ir. Mas agora via outra possibilidade. Talvez o tipo mais profundo de ajuda não fosse fazer uma criança precisar de você para sempre. Talvez fosse ajudar o amor a encontrar as mãos certas. Ela desceu as escadas em silêncio. Sobre a mesa da cozinha, Elsie deixara um prato coberto e um bilhete. Coma antes de salvar mais alguém. Rosa riu, sentou-se e obedeceu. A cerimônia final de dedicação da sala da escuta aconteceu sem câmeras. Rosa insistiu. Já houvera verdade pública suficiente. Esta parte pertencia às famílias. Daniel veio com Noah, que usava um suéter azul minúsculo e tentava mastigar o programa. Enfermeiras saíram de seus turnos com rostos cansados. Mães vieram com fotografias. Alguns pais também vieram, parados de modo desajeitado, segurando flores, aprendendo a linguagem do luto mais tarde que as mulheres, mas aprendendo mesmo assim. Na parede não havia retrato de Rosa, nenhuma grande imagem de Daniel, nenhum slogan sobre excelência. Havia apenas uma inscrição simples, para cada criança que precisava de mais tempo, para cada pai e mãe que mereciam ser ouvidos. Abaixo estavam 2 nomes, Mateu Luiz Martinez e Caroline Anne Bennett. Não em ouro, não maiores que o resto, mas firmes e claros. Rosa ficou diante da parede com Noah no quadril. Ele estendera os braços para ela durante a oração silenciosa, e Daniel o entregara sem medo. Depois, Noah bateu na inscrição com uma mão aberta. Cuidado, Daniel disse. Rosa balançou a cabeça. Deixe. Noah bateu na parede de novo, encantado com o som. Uma risada se moveu pela sala. Não uma risada desrespeitosa, uma risada viva. Rosa a sentiu entrar em lugares dentro dela que estavam silenciosos havia anos. Daniel veio ficar ao lado dela. Ele saberá os nomes deles. Conte a verdade quando ele tiver idade, Rosa disse. Não uma versão limpa, uma versão gentil, mas verdadeira. Vou contar. Diga a ele que a mãe dele foi corajosa. Diga que meu filho era pequeno e real. Diga que pessoas cometeram erros e pessoas fizeram escolhas, e essas coisas nem sempre são iguais. Daniela sentiu. Noah encostou a cabeça no ombro de Rosa. Por um momento, ela se permitiu fechar os olhos. Sentiu o peso dele. Sentiu a ausência de Mateu. Não como uma faca dessa vez, mas como um espaço cheio de luz que ela não podia segurar e não precisava esconder. Quando abriu os olhos, Daniel observava o filho. Não a mamadeira, não os monitores, não o risco, não o nome Bennett em alguma parede. Apenas o filho. Rosa devolveu Noah Eile. O bebê reclamou por meio segundo, depois se acomodou. Esse era o final que nenhuma manchete entenderia. O milagre não era Noah ter engolido de uma mamadeira nos braços de Rosa certa vez. O milagre era uma casa construída sobre dinheiro ter aprendido a escutar, um pai congelado pelo luto ter aprendido a ficar, e uma mãe que fora paga para ficar calada ter falado alto o bastante para mudar os quartos onde outros bebês lutariam para viver. Depois da dedicação, Rosa caminhou sozinha pela nova ala antes que as portas se abrissem para o próximo turno. Os quartos estavam silenciosos, abastecidos e claros.
Mas ela não confiava na claridade por si só. Verificou os botões de chamada. Perguntou a uma enfermeira quantos pacientes ela tinha naquela noite. Abriu a copa das famílias e encontrou o bom café que Daniel prometera, alinhado ao lado de copos de papel e barrinhas de granola. Aquilo a fez sorrir mais do que a placa de bronze. Uma placa podia lisonjear os mortos. Café às 3 da manhã podia ajudar os vivos. Em um quarto, um jovem pai dormia sentado ao lado de uma incubadora, a mão pressionada contra o vidro. Rosa parou. Depois continuou andando. Ela não precisava mais que toda criança se tornasse Mateu para importar. Não precisava mais que todo pai assustado carregasse sua ferida exata. A dor a fizera notar as pessoas, mas a verdade lhe ensinara a não possuí-las. No fim do corredor, Daniel a alcançou, Noah dormindo contra seu peito. O bebê tinha um punho preso na camisa do pai. Daniel parecia cansado, não derrotado. Você está inspecionando o lugar, ele disse. Alguém deveria. Contratei inspetores. Eu sei. Estou verificando se eles se lembraram das pessoas. Daniel olhou pelo corredor. E se lembraram. Rosa escutou. Uma enfermeira ria baixinho numa mesa. Um monitor tocou e alguém respondeu depressa. Uma mãe pediu água em espanhol. E outra voz respondeu em espanhol imediatamente. Hoje à noite, Rosa disse. Eles se lembraram. Amanhã terão de lembrar de novo. Daniel assentiu. Então, continuamos verificando. Rosa olhou para Noah. Continuamos. Meses depois, quando as pessoas contavam a história, muitas vezes erravam o começo. Diziam que uma empregada salvou o bebê de um milionário. Diziam que uma mulher pobre expôs um escândalo hospitalar. Diziam que Daniel Bennett encontrou redenção. Diziam que a Bennett Medical mudou por causa de uma investigação, uma carta, um processo, uma fundação. Tudo isso era parcialmente verdade. Mas Rosa sabia que o verdadeiro começo havia sido menor. Um bebê chorou. Uma mulher ouviu a diferença. E, pela primeira vez, ela se recusou a deixar que o silêncio respondesse. Foi isso que permaneceu depois que todos os advogados, manchetes, desculpas e reformas passaram. Não um final perfeito, mas uma promessa repetida em quartos comuns, todas as noites, sempre que alguém pequeno chorava, e alguém ficava tempo suficiente para ouvir e responder com amor.